Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem, nos acompanham aqui no canal da Igreja Batista da Orla Oceânica para mais uma mensagem da série Conflitos Familiares. E se você tem sido abençoado nesses últimos dias com essas mensagens, por favor, deixe o comentário aí no canal, se inscreva no canal, curta essa transmissão e compartilhe com suas redes sociais. Essa é uma maneira de a gente servir ao Senhor através do compartilhamento de ideias que valem a pena, que nos abençoam, que edificam a nossa vida. Hoje nós vamos apresentar o último tópico, o último assunto que nos despertou quando elaboramos a ideia de uma série de mensagens baseada nos conflitos que nossas famílias enfrentam em pleno século XXI. Há muitas pessoas que propagam que a família está em crise, que a família está ameaçada e coisas dessa natureza. Olha, eu entendo que a família está em crise. Sim, a família está em crise porque o ser humano está em crise, porque a humanidade está em crise. E a família está ameaçada porque a vida no planeta Terra está ameaçada. As ameaças que a família enfrenta são ameaças à vida, ameaças à nossa condição de comunhão, ameaças à nossa condição de pessoas. O que tem acontecido nos nossos dias atuais, as ameaças que a própria pessoa humana enfrenta com o cerceamento de liberdades, de direitos, enfim, uma série de coisas aí que vão degradando as nossas relações humanas, vão gerando ódio, preconceito, e a família enfrenta isso tudo. A família acaba também sendo um campo de batalha, onde essas lutas acontecem. De tal maneira que não existe alguma família sem crise. Não existe. Nem a minha, tá bom, meus irmãos e irmãs? Nenhuma família está isenta de passar por conflitos. A nossa questão é os conflitos, quando eles acontecem e se alojam, como que a gente pode superar? Ou como a gente pode construir uma relação familiar tal em que as pessoas se sintam acolhidas, respeitadas, apesar das divergências, dos antagonismos, das diferenças, desse mundo plural que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nessa última mensagem da série, nós vamos abordar exatamente essa questão de como que a gente faz para poder ter uma família onde a gente possa ver todos e todas que nós amamos, aquelas pessoas que fazem parte da nossa história, que cresceram com a gente, que ajudaram a formar quem somos. Como que essas pessoas podem se sentir bem umas com as outras, viver em harmonia, em que todos e todas sejam respeitados. Eu vou colocar aqui a apresentação da mensagem de hoje e convido a você a acompanhar essa reflexão com total submissão a Deus, com aquele sentido de obedecer à voz de Deus que fala ao coração da gente. Não, nem sempre é aquilo que o pregador fala, mas por trás da voz do pregador existe uma voz do Espírito que fala com a gente. E é essa voz que eu quero que você escute nesta noite, nesta oportunidade em que nós nos encontramos aqui. Conflitos familiares, construindo uma cultura familiar de respeito. Para a gente ter base para falar do que nós estamos falando aqui, nós estamos utilizando o livro de Provérbios, que é um livro milenar de sabedoria. As sabedorias de Provérbios existem há mais de 2.500 anos.
Então é uma sabedoria que formou uma civilização inteira, que acompanhou a história de um povo que foi perseguido, massacrado, que resistiu à história e que isso ajudou também a compreender o espaço onde a graça de Deus acontece, porque foi no meio desse povo que Jesus nasceu. Jesus foi educado com esses princípios. Então, hoje, na nossa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre como construir confiança e respeito em família. Como que as pessoas podem confiar umas nas outras? Como que as pessoas podem conviver harmoniosamente umas com as outras, apesar das divergências e diferenças? Como é possível a gente respeitar o diferente, o outro, aquele que não pensa, nem age, nem se comporta igual a gente? Como? Como fazer isso no meio da família? Nessa série de mensagens, nós não estamos nos preocupando com aspectos morais, com aspectos religiosos, nada disso. Estamos pensando nas condições humanas. É claro que a condição moral não fica de fora, mas é a condição moral sem moralismo. É claro que a questão da relação com Deus não fica de fora, mas sem a imposição que a religião nos dá como se fosse uma camisa de força que nós teríamos que seguir. Para essa mensagem de hoje, eu queria deixar um texto de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, verso 33, que diz assim: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Amém, meu irmão? Você pode dizer um amém aí, onde você está? Mesmo que você esteja aí sozinho, né? Não importa o que te chame de maluco, não tem problema, não. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Sabe o que é ser uma pessoa ímpia? Na semana passada a gente até tentou falar um pouquinho sobre isso. O ímpio não é o não religioso. O ímpio é aquele que age de acordo com a sua cabeça, que age de acordo com as suas ideias, longe de Deus, pessoa sem temor, sem nenhum sentido de convivência humana, sem nenhum tipo de humanidade. É aquele que tem uma vida que está completamente fora do amor e da graça de Deus, que age sem misericórdia, age sem compaixão. O lar de uma pessoa assim não é um lar agradável. Por isso que a Bíblia diz, o Provérbio diz que a maldição está nela. Não é castigo, olha gente, não é castigo. É consequência desse tipo de maldade. Essa gente dominada pela maldade não tem paz dentro do seu próprio lar. Mas é claro que o lar dos justos também não está isento dos problemas, não é? Dos conflitos. Mas olha, gente, Deus abençoa no meio dos nossos conflitos, das nossas dores. Exatamente porque o justo é aquele que tem um coração sensível a Deus e ao outro. Deus abençoa a gente assim, viu, gente? Não é que a gente seja perfeito, não, mas se você é uma pessoa sensível, eu quero ser essa pessoa a Deus e ao outro, pode ter certeza, gente, Deus está ao seu lado. Deus é contigo. Ele não vai te desamparar nunca em meio aos piores conflitos que a sua família possa enfrentar. Amém? Que essa palavra fique guardada no seu coração, meu irmão, minha irmã, que isso seja a mensagem de vida para todos nós nesta noite de domingo. Bem, meus irmãos, as relações familiares, de um modo geral, não se limitam às condições consanguíneas. Há muita questão sobre isso, inclusive na discussão do direito constitucional, o que é uma família.
se ela é formada por uma relação de consanguinidade. Não, geralmente não. A família é mais formada pelos afetos existentes do que pela consanguinidade entre as pessoas. E a gente conhece isso na nossa família, né? Na nossa casa. Há parentes da gente consanguíneos que estão muito distantes. Há muito tempo que a gente não vê primo, tio, que a gente não vê. Eu mesmo convivi sem meus tios paternos, sem meus primos. Fui conhecê-los depois. Sei da existência de alguns deles, mas mesmo tem alguns ainda que eu acho que eles nem sabem que eu existo. E tem uns que eu também nem faço ideia se eles existem. Eu sei que tem, mas eu não sei quem são. Mas assim, há pessoas, há amigos, há pessoas queridas, né? Na nossa igreja, no nosso relacionamento, na nossa comunidade, pessoas que são muito mais chegadas do que muitos parentes. Como diz o livro de Provérbios, há amigos mais chegados do que irmãos. Há amigos mais chegados do que o irmão. As relações afetivas, esses afetos, né, que envolvem as pessoas, são construídos através de confiança um no outro, de respeito ao outro. Essa afetividade não nasce do nada, ela não nasce de qualquer maneira. E é exatamente no contexto da família que a gente vai aprender a construir essas relações afetivas de confiança e de respeito. Então, se as pessoas da sua casa, da sua família, meu irmão, minha irmã, não se sentem respeitadas, não são capazes de confiar umas nas outras, descubra a razão disso. Procure saber o que está acontecendo antes que isso seja tarde. Procure uma solução rapidamente para esse problema, porque é um problema grave que a família enfrenta. Confiança e respeito são duas faces de uma mesma realidade. Confiança está aqui, do outro lado dela está o respeito. São duas faces de uma mesma realidade. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que onde falta o respeito, falta também confiança. E onde a confiança não acontece, onde as pessoas não confiam umas nas outras, é difícil respeitar a alguém. Então, confiança e respeito são as duas faces de uma mesma realidade. Eu tenho uma compreensão, meu irmão, minha irmã, que a confiança é um modo como a gente acredita na sinceridade do outro. Confiar é acreditar que o outro é honesto, acreditar que o outro é sincero, que o outro é leal e que o outro é, inclusive, competente para exercer uma determinada tarefa, para assumir uma determinada posição. Então, confiança tem a ver com o modo como acreditamos na sinceridade, na lealdade, na competência de alguém. Já o respeito é uma compreensão minha, se refere à maneira como nós tratamos o outro dentro da nossa casa, dentro de uma relação. E é uma relação de poder, né? Para saber quem está acima, quem está abaixo, quem é superior, quem é inferior. É uma relação em que a gente considera o outro dentro de uma posição social dentro da casa, dentro de um status. Ou a gente trata com inferioridade, ou com superioridade, ou com igualdade. Respeito necessário, o respeito que precisamos ter é quando todos são tratados com igualdade. Então nós podemos entender melhor essa importância da confiança e do respeito na família
a partir do próprio sentido das palavras. Confiar, por exemplo, vem da palavra fidere. Fidere, que significa acreditar, crer, ter fé em alguma coisa. Fidere é isso. Confiar é colocar a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança em alguém ou em alguma coisa. A palavra respeitar vem do latim respectus, respectus, que quer dizer exatamente olhar outra vez, olhar de um outro modo, contemplar numa outra perspectiva. Olha, gente, seja colocar fé em alguém, ou seja, olhar essa pessoa com outros olhos, não é fácil. Principalmente quem viveu junto com a gente, quem come ao nosso lado, quem deita ao lado da gente no leito, quem caminha conosco. Como é difícil, a gente se acostuma a olhar daquele jeito, com aqueles estereótipos, com aquelas marcas que as memórias da gente vai trazer, vai lembrar das violências, das maldades, das histórias, vai lembrar também das alegrias, vai lembrar das lutas, vai lembrar também de muita coisa. A gente, quando está junto em família, é muita história contada. Esses dias estive na casa de uma de nossas irmãs que estava comemorando o aniversário e ela nos chamou para uma reunião em família. E ali eu via os sobrinhos, os primos, as pessoas distantes e próximas que estavam ali, que não se viam há algum tempo, e eles contavam histórias, relembravam momentos tristes, momentos de perda, mas momentos alegres, momentos engraçados, enfim, estava lá uma série de histórias. Não é fácil, meus irmãos, minhas irmãs, construir uma convivência familiar marcada pela confiança e pelo respeito. Isso leva tempo, isso leva sacrifício, leva esforço e precisa ser feito com muita dedicação e esmero. As pessoas, elas mudam de opinião facilmente. Os nossos filhos, por exemplo, quando eles eram pequenos, eles pensavam de um modo. A adolescência trouxe uma nova perspectiva. Também a fase adulta, quando eles chegarem, se eles chegaram, também novas perspectivas. E o mundo mudou. O mundo hoje segue novas conexões, novas formas de lidar com a realidade. Enfim, novos gostos, novos modos de pensar e de viver e de passar o tempo, de aproveitar as oportunidades. Até mesmo o modo como nos conectamos uns com os outros. Eu sou do tempo, meus irmãos, que para a gente dar um telefonema para alguém, tinha que ir na central telefônica e aguardar a telefonista fazer a chamada. E se a chamada se completasse, aí sim você poderia conversar com as pessoas. Olha, hoje é tão fácil, você pega um celular e logo se conecta com alguém pelo WhatsApp, pelas redes sociais, logo você fica sabendo, não é mesmo? Gente, diante de um mundo com tantas mudanças e diante de pessoas que mudam tão rapidamente, como a gente pode restaurar a confiança e o respeito em nossas famílias? Essa é uma pergunta que eu gostaria de responder junto com você. Como a gente pode restaurar a confiança e o respeito dentro da nossa casa, na relação conjugal, no relacionamento entre pais e filhos, no relacionamento entre as pessoas em que nós amamos da família e que fazem parte da nossa história? Como que a gente pode restaurar a confiança uns nos outros? Como que a gente pode restaurar o respeito entre as pessoas pelo que elas são? Então eu gostaria de fazer um passeio aqui no livro de Provérbios e encontrar
algumas destas respostas. Eu vou colocar aqui a apresentação porque vai ficar mais fácil você acompanhar aí da sua casa, do seu aparelho, de onde você está assistindo. A primeira atitude para a gente construir uma relação, a restauração da confiança e do respeito na nossa casa é buscar sabedoria. Quem é que sabe fazer isso? Eu não conheço. Há muitos orientadores, mas nem mesmo psicólogos tão experientes, terapeutas, são capazes de dizer o que pode ser feito na nossa casa. Nós precisamos buscar sabedoria. É claro que a orientação profissional ajuda. É claro que a orientação religiosa ajuda. É claro que os conselhos dos amigos mais confidentes ajudam também. É claro que os manuais de aconselhamento podem ajudar. Mas, meus amados irmãos e irmãs, a gente aprende mais com os nossos erros e acertos. Erros e experiências de vida são as melhores formas de aprendizado quando o assunto é relação familiar. Não há manual para primeiros pais iniciantes, melhor do que a própria experiência de ser pai pela primeira vez. Há muitas pessoas que lembram com tristeza, se eu soubesse disso antes. Isso era um amigo que se tornou avô. E ele então dizia para os seus filhos, se eu soubesse disso antes, eu criaria os meus filhos de outro modo. Mas olha, meus amados irmãos e irmãs, erros e experiências da vida são sempre boas oportunidades da gente desenvolver sabedoria, da gente aprender um pouco mais, da gente ser sensível a essa inspiração que a vida nos traz. Há uma expressão no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 16. O livro de Provérbios apresenta a sabedoria como um ingrediente necessário para a vida. E no capítulo 3, verso 16, diz assim: na mão direita a sabedoria garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Como que a sabedoria nos ajuda a ter uma vida melhor, a ter uma vida mais próspera. É assim que a gente precisa aprender a construir a vida de harmonia na nossa casa. Harmonia baseada na confiança e no respeito uns aos outros. Segunda atitude, facilite a comunicação, porque a gente precisa aprender a se comunicar dentro da casa. Os processos de comunicação são muito complexos. A gente tornar a nossa ideia clara para o outro é um desafio muito grande. Nem sempre as palavras que nós usamos têm o mesmo significado para aquele que nos escuta, principalmente quando nós falamos irados e o outro também escuta a gente irado. Então, os sentidos das palavras podem prejudicar a comunicação. E também a comunicação ela fica muito prejudicada quando o outro é calado, quando o outro é silenciado, quando a fala do outro não é levada em consideração. Então, meu querido, minha querida, dentro da sua casa, permita que o outro fale. Fale sobre suas experiências de vida, conte suas histórias, suas ideias, suas opiniões. Permita que ele fale, deixa ele abrir o coração. Palavras não matam, meu amado irmão, minha irmã. Palavras geram vida. A vida ela se faz através da palavra. Isso era um grande pensador da psicanálise chamado Jacques Lacan, que ele dizia que o nosso inconsciente todo o nosso inconsciente é constituído pela linguagem. Então, quando alguém fala, expõe as suas entranhas, a gente conhece melhor o outro, então deixe que o outro fale. Construa na sua casa um ambiente de diálogo,
onde todos e todas tenham oportunidade. Há um verso de Provérbios que eu fico intrigado toda vez que eu leio. É o texto de Provérbios 27:14. Olha se isso não dá para a gente ficar intrigado com essa expressão. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. É aquele pai que chega e Deus te abençoe, falando áspero, como se estivesse dando uma repreensão. Falando de coisas abençoadoras, talvez, mas falando com aspereza, falando com rigidez. Às vezes até verdades profundas, às vezes até conselhos muito úteis, mas porque são dados de forma raivosa, com forma estridente, estriônica, né? Acaba parecendo como uma maldição. Pensar bem na maneira como a gente fala uns com os outros dentro de casa, de tal maneira que a nossa palavra sirva de bênção para o outro. Uma terceira atitude é estimule a cooperação. Fazer com que todos e todas possam ajudar uns aos outros nas suas tarefas, na boa convivência, atribuir funções, até mesmo tarefas para cada um. Isso é algo muito importante dentro da casa. Nós precisamos, muitas vezes, ajudar o outro a encontrar o seu lugar, o seu espaço dentro da casa. E muitas vezes, por causa das carências do outro, das necessidades do outro e até mesmo do sentimento que cada um carrega dentro de si, muitas vezes com mágoa, com rancor, essas condições ficam difíceis de serem interpretadas e entendidas. Então, meu irmão, minha irmã, você que é mãe principalmente, você que é pai, você que exerce uma função de liderança na sua casa, ajude o outro, ajude seu irmão, ajude seu filho, ajude seu pai, sua mãe a superar suas próprias necessidades pessoais. Olha, gente, empatia, compaixão e solidariedade são virtudes que nós podemos desenvolver na nossa casa, que nós podemos praticar, e elas são indispensáveis para a vida em família. Provérbios capítulo 3, verso 27 diz assim: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Conselho de Provérbios, que acaba encontrando um espaço muito adequado na vida de nossas famílias. E, por fim, uma última atitude que eu queria recomendar para a gente construir uma atitude de confiança, um ambiente de confiança e respeito na nossa casa é a ideia da cooperação. Estimule a cooperação. Aliás, desculpa, eu estou voltando aqui. Pratique a generosidade. Pratique a generosidade. Ser generoso é dar aquilo que você tem para quem não tem. Não é dar aquilo que você não tem. Você não precisa dar o que não tem. Você vai dar de si. Ah, pastor, eu não tenho nada. Tem sim. Você tem gestos, você tem palavras, você tem silêncios também, você tem coisas boas que pode ajudar o próximo dentro da sua casa. Você tem formas, você tem fé, você tem confiança. Se você é alguém temente a Deus, você tem muito a oferecer à sua família. Então, compartilhe o que você tem. Isso não diz respeito só a valores materiais, mas diz respeito à atenção, escuta, amor, carinho. Enfim, o que você pode fazer pelas pessoas da sua casa? Que gestos de atenção, de escuta, de amor e de carinho você pode oferecer às pessoas da sua casa? Anote aí esse conselho do livro de Provérbios. O generoso prosperará.
Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe quem é a pessoa mais beneficiada pela generosidade? É o generoso. É quem é generoso. É você, meu irmão, minha irmã, se prontificar a dar mais atenção, a dar mais carinho, a ser mais amorosa ou amoroso, bondoso ou bondosa com a sua família. Amém? Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Tem tanta coisa para a gente falar sobre essa questão dos conflitos familiares. Nós temos muito a aprender com a palavra de Deus sobre como resolver os nossos conflitos dentro da nossa casa. Nenhuma família, meu irmão, minha irmã, precisa de pessoas brilhantes, de pessoas estudadas, de pessoas ricas, de pessoas que estão despontando. Não, ninguém precisa de lacradores, de gente famosa na internet. Ninguém precisa, nenhuma família precisa de pessoas brilhantes para que se tornem espaços de acolhida. Sabe o que a sua família precisa? Precisa de seres humanos. Seres sensíveis à dor do outro. Pessoas capazes de tocar o coração do outro com as suas atitudes. É só o temor de Deus que pode fazer a gente assim. Só o temor do Senhor pode nos ajudar a nos tornarmos essas pessoas que as nossas famílias precisam. Provérbios 27, versículo 9, diz assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Então, uma pessoa que chega na casa da gente toda perfumada, bem arrumada, não é verdade? Traz um outro ambiente, mas só que fica aquele momento, daqui a pouco ela vai embora e todo aquele perfume se vai com ela. Sabe o que vai ficar de bom na família? Aquela pessoa que nos ouviu, aquela pessoa que nos tratou com carinho, com amor, que nos deu atenção. O texto de Provérbios 27, 9 termina assim: do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. O versículo todo diz assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor junto comigo. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta palavra, muito obrigado por esta mensagem, por esta noite. Ó Deus, guarda a nossa vida aqui, Senhor, e nos ajuda a sermos instrumentos de edificação para a nossa casa. Nos usa, Senhor, como instrumentos de paz, de harmonia, de alegria para os nossos familiares. Que haja confiança e respeito em nossa casa a partir da nossa própria atitude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa transmissão. Quero agradecer a sua companhia aqui e dizer para você que nós já estamos caminhando para, dentro em breve, ainda esse mês de junho, que começa na semana que vem, nessa semana que se inicia. Então, ainda este mês, nós teremos o retorno das nossas atividades presenciais. Estamos preparando tudo, vamos fazer uma campanha pelas redes sociais, vamos divulgar entre os nossos irmãos mais queridos, aqueles mais próximos, né? Principalmente os moradores de Niterói, que quiserem nos conhecer, ouvir uma palavra viva na hora da celebração. Então, eu peço as orações de vocês por isso. Viu, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos membros da Igreja da Orla, vocês que são frequentadores, vocês que nos apoiam, que nos sustentam em orações, em ofertas, nós já estamos chegando à época de retomarmos as nossas atividades presenciais. E eu conto com vocês, conto com cada uma, para a gente poder ter uma experiência rica de comunhão
no nosso novo espaço. Quer anotar o endereço do novo espaço? Rua Paulo César, número 150, no Jardim Icaraí, atrás do Instituto Abel. Atrás do Instituto Abel. Fica ao lado da loja Cresci Perdi. Bem fácil, né? Ao lado da loja Cresci Perdi. Tem bastante estacionamento no entorno. Você poderá ir de carro, com a sua família. Esse espaço será um espaço usado solidariamente, tanto pela Igreja Anglicana de Icaraí, quanto pela Igreja Batista da Orla Oceânica. Então haverá horários que são da Igreja Anglicana e horários que são da nossa igreja. Nos domingos, nós continuaremos com nossas atividades à noite. E a Igreja Anglicana tem atividades pela manhã, continuará com as suas atividades pela manhã também. Aguarde mais informações, ore pela nossa igreja, ore por esse ministério. Nós agradecemos pela sua companhia aqui conosco. E um bom restinho de domingo. Que Deus o abençoe a você e a sua família.